compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceito o testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. O diabo caiu do céu, agora Jesus desceu, amém, irmão? A saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Vamos ler todo mundo o versículo chave da pregação de hoje? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmão? Assente-se, por favor, na terra dos viventes. Acabei de ler um texto que fala do Senhor Jesus. Me diz uma coisa, quem é Jesus para você? Pedro pensava que conhecia Jesus e de repente Jesus, encaminhando sobre as águas, confundiu ele com um fantasma. Quem é Jesus para você? Eu vou dizer para você quem é Jesus se você ainda não sabe. Jesus, para quem mexe com química, ele transformou a água em vinho. Pela química isso não tem condições. Em biologia ele nasceu gerado sem precisar de sêmen, de espermatozoide. Foi gerado pelo vento do Espírito Santo. Maria, Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Em física ele venceu a lei da gravidade quando ele andou por cima das águas e subiu para o céu sem precisar do foguete da NASA. Olha que coisa linda na terra dos viventes. Em economia ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou tanto que deu para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na lei da medicina, Jesus Cristo curou os cegos, enfermos, ressuscitou os mortos, sem administrar uma dose de remédio, sem aplicar nenhuma vacina e nenhuma injeção. Para os músicos ele é por excelência a canção da eternidade. Para o pedreiro ele é a pedra angular da esquina. Para o matemático ele é o 7 da perfeição de Deus. Para o botânico ele é o lírio dos vales e a rosa de Saron, para a glória de Deus, aleluia. Para o astrólogo ele é a estrela da manhã. Para o psicólogo ele é a mente perfeita, personalidade divina. Para quem tem sede de justiça, sede de paz, ele é aquele que sacia a sua sede, o Todo-Poderoso. Para o coveiro do cemitério é aquele que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia, ninguém pode com ele, depois dele é ele mesmo. Para o drogado que gosta de crack, cocaína e cheira cola e beber cachaça, ele é a dose mais forte, a dose mais forte. Experimenta ele, sinta a paz dele, experimenta ele, sinta a alegria dele, para a glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Para o crente de oração, ele é a resposta para todas as horas que você levantar a voz do céu, ele vai responder para você. Para a igreja do arrebatamento, ele é aquele que está voltando. Quem está esperando, levante a mão. Ele é aquele que está voltando. Para o cego de Jericó, ele é aquele que abriu a sua visão e ele viu a luz. Para o faminto, ele é o pão da vida. Para quem tem sede, ele é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Para quem está doente, ele é a cura. Para quem está solitário, ele é o companheiro. A não ser que a pessoa seja ateu, aí Deus não pode fazer nada. Para o mentiroso, ele é a verdade. Para o viajante que está sem rumo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Para o visitante, ele é a porta para o visitante entrar e sair com ele e ele com a pessoa. Para quem é sábio, ele é a sabedoria. Para os médicos, ele é médico dos médicos. Para o réu, ele é o advogado. Para o advogado, ele é o juiz. Para o juiz, ele é a justiça. Agora, para toda a humanidade, ele é aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, irmão. É desse homem que eu vim falar aqui nesta noite. Este homem aqui foi quem pregou para Nicodemos assim, depois que falou para ele: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele não entendeu nada, ele disse: você tem que nascer da água, você tem que nascer do Espírito. Ele também não entendeu nada. Aí daqui a pouco Jesus responde para Nicodemos: você sabe, Nicodemos? Eu vou responder: porque foi que Deus amou o mundo de tal maneira que
enviou o seu filho e não Noé, porque Noé, depois que saiu da arca, tomou um porre de vinho, foi uma vergonha para os seus filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu filho e não Salomão, porque Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas, e depois de velha, não sei o que ele tinha nos coros, irmão, ele entrou na carne com as mulheres etéias e edomitas. Esse aí não dá para descer para salvar o homem dos seus pecados, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu filho e não Davi, porque Davi venceu muitas batalhas, mas não venceu a batalha dos seus hormônios na carne com Betseba. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e não enviou Sansão, porque entrou na carne com Dalila. Porque não enviou Elias, mandou descer fogo do céu, mas porque correu de uma mulher e estava murmurando, se achando o rei da cocada preta, que só tinha ele ali, e tinha mais 7.000 que estavam mais crentes do que ele, comendo só pão e água, irmão. Sabe por que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho? Porque na terra nenhum judeu, irmão, conseguiu cumprir a lei toda. Nicodemos era para entender isso aqui. Porque na lei, irmão, existia, está lá na escola dominical, a passada dos 10 mandamentos, na página 6 e na página 16, você vai encontrar lá o que eu escrevi aqui. Segundo os antigos rabinos, a lei continha 613 preceitos, tá certo? 613 preceitos. Desses 613 preceitos, 248 era de mandamento, 365 era de proibições, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. O rabino mais santo, o rabino que andava mais direitinho, conseguiu cumprir, pastor, só 230 pontos dos 613 preceitos e leis que o judeu poderia cumprir. Olha só que mistério. Então, irmão, perfeito é só Jesus. Foi por isso que Deus enviou ele para salvar o homem. E eu quero dar um tema a esse sermão que eu vou pregar hoje. Diga junto comigo: a maior, só quem está vivo, diga comigo, a maior declaração de amor do mundo. Que romântico, irmão, aleluia. A maior declaração de amor do mundo não foi o romance de Romeu e Julieta, escrita por Shakespeare. A maior declaração de amor do mundo não está nas composições de Zezé de Camargo e Luciano e do Roberto Carlos, porque eles falam sobre o amor, não é? Zezé de Camargo e Luciano falam sobre amor. Ele fez uma música para a mulher dele e disse assim: é o amor, mexe com a minha cabeça, me deixa assim. Mas ele acabou deixando esse grande amor da vida dele. Sim ou não? Esse não é amor de Deus, não é esse o amor de Deus. O amor de Deus, se fosse pegar as calculadoras para calcular a profundidade, a altura, a largura, também não daria para calcular o tamanho, a profundidade, a largura do amor de Deus. Quem quiser for estudar o amor de Deus, nunca vai se formar em amor de Deus, porque só Jesus é mestre e professor na arte em te amar. Aleluia. Tem um poema que diz assim: ainda que todas as árvores se fossem canetas e o céu fosse de papel e o mar todinho fosse de tinta, ainda não daria para descrever ou escrever o tamanho do amor de Deus para com a sua vida. Eu vou dizer mais ou menos como é que é o amor de Deus. Jesus te ama mais do que a abelha que ama a flor, mais do que o atleta que ama o troféu, mais do que o poeta a poesia, mais do que a mãe o seu filho, mais do que a galinha os seus pintinhos, mais do que a criança os brinquedos. Só sei de uma coisa: que ele te ama, que ele pode, ele te salva, ele te cura, ele te abençoa, ele te levanta, ele te fortalece. Ele é amor, 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 amor purinho na terra, sem mistura. E eu quero dizer uma coisa para você: mesmo que você não ame ele, não entenda a palavra dele, ele continua te amando, porque o amor dele, irmão, é igual o sol quando nasce de manhãzinha. O sol quando nasce de manhãzinha, ele encontra muita gente dormindo, e daí ele continua brilhando, continua aquecendo, para quando você acordar ele está lá brilhando, aleluia, brilhando para a sua vida, para iluminar a sua vida. Esse é o amor de Deus para com a sua vida. Fizeram uma pesquisa sobre o amor na revista Galileu Galilei, nos Estados Unidos. Entrevistaram primeiro as mulheres e perguntaram para ela: depois de quanto tempo que você está amando alguém, namorando alguém, você diz para essa pessoa: eu te amo. Aí fizeram a pesquisa, perguntaram para os homens disseram: depois de 2 meses de relacionamento, nós dizemos que amamos a pessoa. Aí perguntaram para a mulher: depois de quanto tempo você diz que ama alguém? A mulher disse assim: é só depois de 5 meses que eu tenho que conhecer primeiro o camarada, o que é que ele quer. Joga a mão para cima, eu vou profetizar sobre a sua vida. Já faz 2000 anos que Jesus vem dizendo: ó, eu te amo,
eu morri na cruz por você. Eu dei a minha vida por você. Não espere 2 meses, nem 5 meses para dizer que ama Jesus. Aproveita hoje, ama Ele hoje, porque quem ama Ele lê a palavra dEle. Quem ama Ele obedece a Ele. Quem ama Ele cumpre aquilo que Ele exige que você faça. Quem ama Ele ama o seu próximo. Quem ama Ele tem paz no coração. Quem ama Ele tem alegria. Quem ama Ele não tem desejo de se enforcar, não tem nada. Quem ama Ele não fica trancado num quarto, irmão, isolado pensando em besteira. Quem ama Ele sente a alegria do Espírito Santo. Só quem ama Ele dá um glória a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Conta essa história para ilustrar bem esse amor de Deus, irmão. Uma história quando houve a divisão da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Parentes ficaram do lado do sul da Coreia, outros parentes ficaram do lado norte da Coreia do Norte. E de repente, uma mulher que estava grávida, perto de dar à luz a uma criança, ela escreveu uma carta para os seus pais que estavam do lado sul da Coreia. Nós vamos se encontrar em lugar tal. E marcou o lugar de se encontrar, tá certo? E quando chegou o dia, ela foi se encontrar em tal lugar. Só que a carta atrasou. Os familiares dela não chegou. O marido já tinha morrido. Ela era viúva, irmão. Se liga nesse mistério como é forte. E estava muito frio naquela época, irmão. E de repente, no meio da noite, ela começou a sentir dores de parto. E deu à luz a criança naquela noite muito fria. Mas muito fria mesmo. A ponto que ela não tinha roupa para colocar na criança. Ela foi tirando a roupa do corpo. Foi tirando a roupa, foi tirando 2, a criança ainda com frio. Até que ela ficou só com a roupa principal para crescer a criança. Quando foi de manhãzinha, ela estava morta, congelada. E a criança estava mamando em seu seio. O que eu quero dizer para você? Esta mãe, ela deu tudo que ela tinha, até a vida dela, pelo seu próprio filho. Isso é que é amor. Assim quem fez foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele desceu do céu e veio para essa terra. E olha que ele estava acostumado a criar. Quando ele queria ver o sol, viu que a noite estava muito escura, fez o sol. Aí depois ele viu que a noite não estava muito brilhando, ele fez as estrelas para acompanhar a noite. Ele estava acostumado a criar. Imagina você, ele nessa terra, meio-dia em ponto, falando com a mulher samaritana. Ele poderia ter dito: venha uma nuvem agora, fica sobre mim para me refrescar, igual aconteceu no deserto. Ele não fez isso. Quando ele estava com sede, ele não colocou o dedo da rocha e saiu água, igual Moisés fez no deserto. Ele nunca usou o seu próprio poder para benefício próprio. Ele veio para servir. Ele veio para pagar o preço para a glória do santo nome do Senhor. Ele sentiu sede para saciar a sua sede que você tem de Deus. Ei, Deus está mandando dizer para alguém aqui que ainda não é crente: você lê a palavra de Deus. Você lê, mas não entende nada. Por quê? Está faltando Deus desbloquear a sua mente. A sua mente só vai ser desbloqueada quando você falar assim: Jesus, o teu amor entra agora na minha vida. Aí vai ser desbloqueada a sua mente. Você vai ler o mesmo texto da Bíblia de novo e vai entender do começo ao fim, irmão. Deixa o amor de Deus entrar na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Conta a sua história que 2 irmãos cresceram junto. E detalhe, eles eram gêmeos. Era o que? Diga, gêmeos. Eram gêmeos idênticos, a cara de um e o rosto do outro. Aleluia. Eles cresceram junto, mas na adolescência um foi para o mundo do crime, o outro aceitou Jesus como seu salvador. Aquele que foi para o mundo do crime começou a roubar e começou até matar gente. E na lei daquele país, a lei era dura, era a pena de morte. O irmão criminoso foi para a cadeia e foi condenado à morte. E um dia antes dele ser condenado à morte,